Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje falarei do Triângulo de Karpman na relação entre chamas gêmeas. Meu nome é Tony da Costa, energetista e coach especializado no desenvolvimento pessoal e na chama gêmea, ajudando aqueles que buscam a alcançarem a unicidade interior e individual e mantê-la. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma recapitulação rápida sobre o que é o Triângulo de Karpman. O Triângulo de Karpman ele é constituído de 3 posições, assim como no triângulo geométrico que conhecemos. A vítima ela atrai um salvador através de indícios corporais. Isso se passa através de reclamações ou através da apresentação de um problema pessoal procurando ter um salvador resolvê-los por ela. Essa vítima, ela nunca pedirá ajuda para resolver o seu problema ou como resolvê-lo sozinha. O salvador, ele é narcisista, ele existe através da ajuda que ele traz às suas vítimas. Desta forma, ele se sente realizado, seu ego cresce e ele legitimiza a sua existência. Ele tem a habilidade de tornar o outro incapaz de solucionar os seus problemas sozinho. Ele pensa de si mesmo como sendo a pessoa mais qualificada para solucionar os seus problemas, os problemas dos outros. Ele se sente como um super-herói. Ele dá lições e, às vezes, ele ajuda, ele se mete nos problemas na vida dos outros sem ser pedido. O perseguidor, ou executor, ele denigra o comportamento do outro através do ataque. Ele tenta provocar uma reação no seu interlocutor em o fechando no seu próprio meio de resonar, na sua forma de resonar, ou através de um choque emocional que ele vai tentar causar no outro. Ele justifica o seu comportamento como sendo franco e honesto, e através do seu comportamento abrupto e rude, ele desenvolve em si um certo tipo de responsabilidade, temeridade e autodeterminação. Alguns perseguidores, eles adoram o controle mental que eles têm sobre o outro. O vídeo de hoje será sobre o Triângulo de Karpman na relação de chama gêmea, o comportamento da alma perseguidora e da alma fugitiva, o comportamento que os dois terão entre si. Porém, antes de se encontrarem desde criança, cada um dos gêmeos tem sido influenciado até o dia do encontro. Por exemplo, existem influências da educação recebida, as feridas e traumas internas que cada um carregam em si, as expectativas pessoais e as experiências de cada um, a experiência de vida. Todos esses pontos, a maioria, em todo caso, será um assunto para um outro vídeo mais tarde. Enfim, porém, a alma perseguidora e a alma fugitiva, elas têm posições preferidas e odiadas ou detestadas no Triângulo de Karpman. Comecemos com a alma fugitiva. A alma fugitiva, ela prefere a posição de salvador, ou rolo de salvador, porém de forma yin, sem implicações com o outro, de uma forma não concreta, somente pela interação com o outro, pelo diálogo, pelas bem-vindas, pela adaptação que ele tem constantemente
ao seu interlocutor, que significa um comportamento muito empático. Porém, por ser tão empático assim, a alma fugitiva ela é também em constante adaptação e ela se encontra na posição de vítima. Isso se explica porque a alma fugitiva ela não tem consciência disso, ela não realiza que ela está nessa posição de forma alguma. Pois a alma fugitiva ela foi programada desde cedo, desde os primeiros dias da sua vida. Ela sempre foi colocada na posição de vítima e ela sempre se adaptou a isso. Do outro lado, a alma fugitiva ela odeia saber ou aprender que ela fez ou está fazendo mal a alguém, que ela está sendo odiável. O que significa que ela se colocou na posição de perseguidor, de atormentador de alguém que, no caso, é horrível para ela. Já a alma perseguidora, ele também adora a posição de salvador, porém de uma forma concreta, porém sem com implicações reais com o outro, porque ele é muito altruísta. Ele quer resolver os problemas do outro. Ele não se importa com a empatia, pois a empatia não o dá o sentimento de realização. A sua ideia de realização é ser um salvador perfeito para o outro. É realmente resolver os seus problemas de uma forma concreta. Dado que ele queira ser um salvador perfeito, a alma perseguidora ela refusa as posições de vítima e toda a situação que possa colocá-la nessa posição. Ela vai sempre evitar. E para fazer as coisas avançarem como ele quer, a alma perseguidora ela se colocará na posição de perseguidor para sacudir a sua vítima e fazê-la reagir porque ela possa avançar. Então, lá vimos que os dois têm posições preferidas e comuns entre os dois, porém cada um dos dois tem posições preferidas dependendo da sua polaridade, seja perseguidor ou fugitivo, ou seja, Yang e Yin, perseguidor Yang, fugitivo e Yin. Com o tempo, a relação de salvador e salvador não funciona. No começo da relação, quando as chamas gêmeas se encontram pela primeira vez, cada um se encontra na posição de salvador, pois cada um dos dois viram algo no outro de uma forma inconsciente que ele queira salvar. O Roner, a alma fugitiva, ela é Yin. A sua criança interior ela é completamente liberada, muito liberada. E ela percebe que a criança interior do seu gêmeo perseguidor está completamente comprimida, fechada, trancada entre as 7 chaves e não tem liberdade. Com a sua chegada na vida da sua alma, do seu gêmeo perseguidor, a sua criança interior tem acesso ao exterior, ela se libera. A alma perseguidora, ela sente essa alegria, essa nova forma de experimentar as coisas, as sensações que ele não
não sente, ou talvez nunca sentiu antes, começa a se manifestar nele. E a alma perseguidora, ela percebe no seu gêmeo de alma, de forma inconsciente também, vamos dizer assim, pois a alma perseguidora ela é muito mais consciente, pois ela está no seu corpo físico. Ela é consciente do seu corpo físico e intelectual. Essas duas consciências é a que ele predomina mais. E ele percebe na sua alma fugitiva, no seu gêmeo, polaridade e yin, o potencial que ela tem, o adulto nela, que no caso nunca foi desenvolvido. Então, ele quer salvar o seu gêmeo em o ajudando a construir esse adulto que não existe. Essa relação vai continuar durante um tempo assim, os dois na mesma posição Salvador-Salvador, porém ela não poderá durar de tal forma, pois no Triângulo de Karpman as pessoas no mecanismo não existe as mesmas posições que possam salvar uma outra, seja se um se coloca na posição salvador, o outro será na posição de vítima. E com o tempo, isso não vai funcionar, pois a alma perseguidora ela vai se cansar de tentar construir esse adulto que o outro não quer e se colocará automaticamente na posição perseguidor do triângulo demoníaco, querendo dizer que o seu gêmeo será automaticamente colocado na posição de vítima. A alma fugitiva ela é acostumada com isso. Porém, com o tempo, também, por o perseguidor ser um atormentador na posição de Karpman, isso vai causá-lo uma mudança radical nele. Ele será obrigado a reagir ao que se passa. Então ele se colocará na posição de perseguidor, na posição perseguidor do triângulo demoníaco. Querendo dizer, a sua posição detestada, ou a mais detestada de todas. E isso obriga o seu gêmeo a se colocar na posição de vítima, que é a posição detestada para a alma perseguidora. E lá chegamos ao fim dessa relação, essa tentativa de construir uma relação juntos. E vai chegar ao fim. Eles vão terminarem, cada um vai para o seu lado. E digamos que, enfim, desculpe-me, não queria esquecer isso, pois quando a alma fugitiva se coloca na posição de perseguidor do triângulo de Karpman, talvez ela nem não agisse de forma concreta, realmente dizendo as coisas. Às vezes sim, mas talvez ela simplesmente termine de uma forma indireta, partindo sem dizer nada, e isso colocará o seu gêmeo na posição de vítima automaticamente também. Enfim, existem outros detalhes que eu falarei em outros vídeos. E, por exemplo, depois desse primeiro término dessa tentativa de estabelecer um relacionamento entre os dois, talvez se passe 3 meses. E, de novo, eles vão... sempre no triângulo demoníaco, eles vão encontrar algo no outro, de novo, a salvar. De novo, de forma inconsciente, ou algo que eles tenham consciência, mas essa situação de querer salvar o adulto e a criança interior do outro
ela é lá, inconscientemente. Então, eles vão se encontrar de novo, eles vão de novo se colocar na posição perseguidor e vítima, e depois perseguidor e vítima. E a relação se termina de novo, e talvez se passe 6 meses ou menos, eles se colocam de novo juntos, e a relação se termina sempre da mesma forma, pois eles estão jogando rolos no triângulo demoníaco. Nenhuma relação pode durar no triângulo demoníaco. Porém, na relação de chama gêmeas, o triângulo demoníaco é 10 vezes mais forte, pois são duas polaridades diferentes, cada uma agindo de uma forma diferente, duas energias que são contrárias e complementares uma à outra, o que faz faíscas, faz sair faíscas de todos os lados. Um se encontra obrigado a jogar um rolo que ele não quer, que ele não gosta, e o outro se colocará numa posição que ele odeia também. A relação não será harmoniosa, pois eles estão jogando rolos lá dentro e eles não sabem como sair disso. Aqui chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Se você tiver questões e dúvidas, me envie uma mensagem pequena em algumas palavras. Você tem links embaixo na descrição, tem acesso ao meu site, Facebook, Instagram e a minha agenda. Desejo a você um excelente dia e digo até mais. Tchau!